E aí, galera, beleza? Aí eu naquela saidinha do Neida pra comprar um pão. Além em casa à toa, deu um pouquinho de tédio, eu precisava dar uma voltinha com a moto. Só que aí a mão, peguei a luva, eu já tava uns 3 km lá de casa. Eu falei, cadê a luva? Eu tinha colocado ela em cima do banco pra manobrar a moto. Montei na moto e saí. Por sorte eu liguei lá pra casa, pedi a minha menina pra olhar. A luva tá caída lá no chão do estacionamento do condomínio. E aí eu peguei essa BR sentido Triângulo Mineiro aqui. Vou ali na frente e volto. Só que eu ia entrar pro Joatuba, acabou que eu passei. E aí eu vi uma plaquinha aí do Florestal, falei assim, vou na cidade que eu nunca fui. Só que eu peguei a estrada direita, eu achei que a cidade seria a esquerda, né? Ia passar debaixo do viaduto, era do outro lado, que tem uma cidadezinha lá. Não era, mandou eu entrar à direita. Então é bem mais longe. Tô indo aqui, ver o que vai dar. Esse vídeo vou até aproveitar pra falar algumas coisas da moto, né? Que eu ideia falar coisas da moto mesmo, que é o que a gente mais procura, né? Quem é dono e quem tá querendo comprar. E às vezes o que acontece é uma grande inutilidade, né? Você entra num grupo de pessoas que tem a moto, aí você vai ver vídeo, aí você entra no grupo, uns negócios nada a ver. Alguns estão ali, mostra a moto, aí tá alegre com a moto, aí vem outro, já tenta julgar o cara lá embaixo. Aí vai outro, compra a moto, não sei se realmente comprou, ou se é um usuário ali meio fake. Aí começa a falar um monte de coisa nada a ver. Você vê que as coisas que o cara tá falando, eu acho que ele não pesquisou nada sobre a moto. Aí começa, que não sei o que na hora que eu passo a marcha aqui, tem hora que dá um estalinho aqui na embreagem, que dá um negocinho esquisito. Aí, se ele tivesse pesquisado, ele ia ver que você é da embreagem assistida. Quando mais ou menos que você erra, entre aspas, ali a hora de passar a marcha, aí ela pega e compensa lá. E aí dá um barulhinho aqui você sente um tec na manete. É uma coisa da própria moto. E aí, quem tem a moto mesmo vai reparar que na hora que aprender realmente a usar a moto e acostumar, isso para. Por quê? Não é que era um problema e sumiu, porque você passa a passar a marcha certinha, no tempo certo, entendeu? Aí outro questionamento, não, a moto na hora que eu ponho primeira nela, a moto balança, a moto dá aquele tranco, né? Isso, toda moto vai fazer isso. Aí que vai depender da cilindrada. Quanto maior a cilindrada, vai dar um tranquinho maior. E a Dominar ainda tem um detalhe, né? Se você for reparar, o giro dela da lenta é um pouquinho mais alto. Então ele fica em 1000. Geralmente você vai olhar um carro, fica em 1000 ou fica em 900, ela fica em 1500. Então como a moto tá um pouquinho mais acelerada, aí acaba dando esse tranquinho, né? Ó, a cidade é aqui, ó. Vou entrar lá pra ver. Nunca vim aqui na minha vida. Não é cidade não. Florestal, não. Ô, caramba, a cidade ali, ó. Passei, tem que virar aqui na frente. Eu olhei aquele negócio à direita ali, que é uma fazenda, achei que eu tinha entrado errado. Então, voltando ao assunto, cada moto vai ter a sua característica, né? Às vezes o cara tem uma moto muito melhor, o cara tem uma moto mais cara e tal, uma moto que assim é muito melhor, e aí ele pega ela, aí começa a pôr defeito. Mas ele tá comparando uma coisa que não tem nada a ver, você entendeu? Mesma coisa, no meu caso, que eu tinha uma Bros. Então eu não posso comparar a Bros com essa moto aqui. A Brosinha me serviu muito tempo indo pro trabalho, né? Mas elas são características totalmente diferentes, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a moto. Eu não posso falar que essa aqui é melhor e nem posso falar que a outra é pior, entendeu? Porque são motos totalmente diferentes. Depende do pra que você vai usar a moto.
Por que eu comprei essa moto? Hoje, pro que eu quero fazer, é essa aqui que vai me atender. Então a Brozinha não me atende mais. Então por isso que eu peguei essa moto. Entendeu? Então aí você vai no grupo, nos grupos. Eu mesmo tendo a moto, eu ainda pesquiso bastante coisa, né? Porque justamente pra ver o que acontece. Às vezes tem usuário que tem a moto mais tempo, então eu já vou assistindo, que é uma coisa que pode acontecer comigo. E aí eu já vi aquilo ali, eu já tô mais ou menos por dentro. E eu tenho canal também, né? Eu tenho canal, você vai pro canal, eu mando coisa no Instagram. Mas eu mando coisa justamente nesse sentido. Às vezes o cara vai lá, o próprio cara que compra a moto, ele meio que difama a moto. Ele vai e faz um vídeo. Ah, a moto aconteceu isso, a moto vazou água, vazou não sei o que. Você vê aquela thumb lá, a moto do cara, eu vou olhar, né? Isso aqui pode acontecer comigo. Na hora que você vai ver o vídeo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O vídeo é totalmente diferente, não tá falando nada. É só mesmo pra gerar clickbait. Então, vídeo desse jeito, quando não me serve, eu dou dislike mesmo. Dou dislike. Porque eu entrei lá pra assistir uma coisa sobre o título. Aí o título fala uma coisa. Aí você vai assistir o vídeo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se me desagradou, dedão no dislike. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu tô rodando dentro da cidade. Tá, só uma igrejinha aqui pra fazer aquela típica foto midiática, pra ver se o povo vai saber onde que eu tô. Aqui, ali já acaba, ó. Ali já é zona rural. Deixa eu entrar aqui pra ver onde tem mais. Mas voltando aí ao vídeo, então, por exemplo, no YouTube eu pesquiso muita coisa no YouTube. Até por isso eu criei canal, porque YouTube, bicho, é uma ferramenta que, tipo assim, tudo que você tem dúvida, você tá no meio, igual tem uma Kombi velha, que eu quero pesquisar como é que troca uma peça, ou sobre a moto, eu entro no YouTube. Só que o que acontece? A gente tem que ter cuidado. Tem muita gente que é patrocinada. Então, você vê a maioria desses youtubers, você não pode nem levar os vídeos dele a sério, desse pessoal que já tem muito canal de moto, que é canal grande, porque as marcas chamam eles lá pra testar as motos. Tô perdido aqui, deixa eu voltar. Então, você pode assistir, é claro, mas com ressalvas. Você não pode chegar ali e achar que tudo que o cara tá falando é realmente, né? Às vezes ele vai pegar leve numas coisas, às vezes ele vai reclamar de alguma coisa, mas ele vai ser de uma forma mais sutil. Vai usar umas palavras diferentes, de uma forma mais sutil, pra não meio que não queimar o negócio, né? Porque tipo assim, o fabricante chama o cara lá vai fazer um vídeo, chega lá, fica só falando mal. Então, se você prestar atenção, ele tem hora que ele vai falar algumas coisas que são ruins, mas vai ser de uma forma mais sutil. Aí a gente consegue perceber. E aí tem um outro caso do cara que tem um canal grande também, que não é patrocinado. Aí ele vai ser o contrário. Aí ele já vai ficar caçando defeito. Às vezes uma coisa que nem é um defeito, é uma característica, né, da moto. Aí ele vai ficar o vídeo inteiro falando aquilo pra aquilo entrar na sua cabeça, entendeu? Então o que eu acho? Se você tá afim de comprar a moto, mas não vai dar aquela de emocionado, não. Ah, vou trocar de moto por trocar. Ah, todo mundo tá comprando. Vê se a moto vai te servir pra alguma coisa. O que você vai fazer, tá querendo com a moto, entendeu? Porque, pô, você vai comprar uma moto dessa aqui 400 cilindrada pra trabalhar no iFood, sem chance, né? Porque os caras têm que ter um custo bem baixo pra poder ganhar dinheiro. Aí você tem uma moto que vai consumir um pouquinho mais, você tem uma moto que é manutenção um pouquinho mais cara, você vai ficar entregando lanche o dia inteiro, não vai rolar, entendeu? Aí seu lucro vai todo pro espaço. Eu tô perdido aqui nessa cidade, deixa eu sair daqui. Espera que eu vou sair daqui a pouco, eu continuo.
Já saí da cidade lá porque é complicado você ficar falando e perdido ao mesmo tempo, né? Você passar um cruzamento lá errado lá e provocar um acidente é pior. Então eu voltei pra estrada aqui. Já tô pegando, voltando. Mas continuando sobre a moto, né? É igual eu falei, né? Pô, se você tem se você vai comprar uma moto pra frete, pra esse tipo de coisa, não é essa a moto. Você vai comprar a moto que tem o menor custo possível de manutenção, que tem o menor consumo possível de combustível, né? E as peças mais baratas do mercado. Porque seu intuito ali é ganhar dinheiro, né? Então você não vai comprar um negócio caro pra você ficar tendo prejuízo. Então é o que eu sempre falo. Minha moto a vida inteira só pra ir pra casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. E a brosinha eu ainda de vez em quando ia pegar umas estradinhas de terra, né? Que era gostoso. Eu já tive moto de trilha. Tive uma CRF 230. Acabou ficando muito parada. E da CRF eu comprei ela. Mas pra isso também, pra usar casa, trabalho. E de vez em quando, se você quiser, você dá uma rodadinha na estrada de terra, né? Então essa moto aqui, ó, pra algumas coisas que eu fazia com a Bros, essa aqui não vai ter jeito de fazer não. Eu pegava umas trilhazinhas com a Brosinha. Essa aqui não tem jeito, dá pra andar na terra. Eu vi aqui que a suspensão dela é muito boa. Dá pra andar na estrada de terra tranquilo. Mas se eu quiser entrar um pouquinho no meio do mar, pegar uma trilhazinha leve, já é meio arriscado, né? E aí corre isso, eu tô usando uma moto pra uma coisa que ela não foi feita. Aí eu vou detonar ela, aí vou ter problema, vou ter mais gasto. E aí eu não posso falar que a moto é ruim, ela não é feita pra isso. Mas voltando aos grupos, principalmente no Facebook, você põe lá, tem grupo, não sei o que, não tem nada assim, entendeu? Hoje mesmo que eu vi lá, o camarada pega a moto, ele pega a moto e já faz uma lista lá de um monte de coisa que ele não gostou, coisa que tá montada errada. Chega a ser até duvidoso. Você, pô, será que o cara realmente queria comprar essa moto? Será que ele pesquisou sobre a moto? Será que ele sabe andar de moto? Será que ele comprou na emoção? Bem, a gente acha meio estranho, entendeu? Então quando a gente vai comprar alguma coisa, geralmente a gente tá sabendo um monte de coisas que acontece. E algumas coisas que postou lá eram realmente coisas de erro de montagem, pô, mas tá tão grosseiro que não teria como não ver na hora que você foi buscar a moto. E na hora que você vai pegar uma moto novinha na concessionária, você vai conferir, né? Você vai conferir a moto inteira. Então ela chega a ser uma coisa até... Era até esse símbolo da Dominar que tava totalmente torto e soltando, um trem muito esquisito. Aí outras coisas que tava reclamando era a questão do cliquezinho na embreagem, que eu já falei o que é. Ele reclamou também de que a moto morre às vezes. Morre. Onde ela tá com o motor bem preso, ela morre. Mas por que morre? Às vezes você tinha uma outra moto, você tinha um jeito de pilotar, e na hora que você vai pegar essa moto, que ela tá novinha, ela não aceita. Se você tentar sair, arrancar repicando o acelerador, não vai. Morre mesmo. Aí com o tempo você acostuma, o motor amacia, e é isso, acaba, entendeu? Ela já passa a aceitar. Ela já passa a aceitar. Mas assim, não é bom ficar acelerando, repicando. Você acelera, arranca normal, igual você arranca um carro. E aí isso para de acontecer. O que costuma acontecer também, igual aconteceu comigo. Eu coloquei o Rise aqui, até um vídeo que eu mandei anteriormente no canal aí. Eu virei a direção para um lado para o outro, parecia que não tava puxando o cabo. Falou, beleza, não vou precisar trocar o cabo, não vou precisar mexer nada. E rodando com a moto. Aí teve acho que umas 2 vezes ela morreu. Aí eu vi, foi a última vez que eu vi que o acelerador, que ele ficava com a folguinha, o vídeo tá aí, né? E na hora que você virava a direção, toda essa folga, ela acabava. Então ela mudava o tanto que você acelerava quando a moto ela tava toda estressada, né? Quando ela tá reta assim, tem uma folguinha, na hora que você estressava pra esquerda não tinha. Então isso aí que era o problema. Outras coisas, detalhe que falou de marcha, que ele não tava conseguindo achar o ponto morto da moto. Meio que qualquer moto é assim. Você pegar a moto, eles devem ter um ajuste padrão lá da moto, né? Eles não ajustam a moto pra você. Então eles põem lá no padrão deles, guidão é numa altura, põe a alavanquinha lá da marcha de um jeito, põe a altura da embreagem de outro.
E aí, quando você pegar a moto, pô, se isso aqui, ó, a alavanca que eu não tô conseguindo pôr neutro, tá na posição esquisita, você vai e regula, entendeu? Se você achar a posição ali, vai ter que dar certo. E assim, para você pôr em neutro, né, você não pode pôr muito pesado também. Até o calçado que você tiver vai influenciar. Se você tá de bota, igual hoje eu tô de tênis, ó, mas no dia que eu ponho uma botina, já altera um pouco, que ela é mais alta. Então isso é questão de adaptação. Embreagem é adaptação. Eu aconselho deixar a embreagem um pouquinho mais alta. Se você deixar a embreagem muito baixa, aí você vai ver que na hora que você passa as marchas, fica, às vezes pode dar aqueles trancos. Por quê? Porque a marcha não tá totalmente, a embreagem não tá totalmente puxada. Então dá aqueles tranquinhos que é como se você estivesse passando sem puxar a embreagem, passando no tempo, você entendeu? Mas aí agora, eu tô ajustando a moto ainda. Eu vou te falar que hoje ela tá assim, já uns 90% do que eu quero. Só o guidão aqui que eu já arrumei, ficou muito melhor, mas ainda eu acho que poderia ficar um pouquinho mais alto, ou um pouquinho mais para trás. Só que já chegou no limite, eu não posso fazer isso, senão vai puxar o cabo aqui do acelerador. Entendeu? Então isso eu vou ver depois. Se eu for mudar, aí eu tiro até o raiz, eu já ponho um guidão mais alto. O cabo da embreagem é grande, eu troco os cabos tudo, se precisar trocar. A fiação é grande, eu vi ali que é só pegar e soltar ela dentro do farol, é tranquilo. Entendeu? Então a gente tem que ir mexendo na moto de acordo com o nosso gosto. Só que assim, vai ter caso que por mais que você ajuste tudo, você ainda não vai gostar da moto. Pô, essa moto tá ruim, essa moto tá esquisita. Às vezes é você mesmo que não acostumou e não quer, não gosta do estilo da moto. Aí é aquela questão que o cara compra, às vezes por impulso, entendeu? E às vezes teve uma moto muito boa, fica com aquela moto na cabeça, quer que uma moto seja igual a outra, né? Vamos acelerar. Quer que uma seja igual a outra, e elas não são a mesma moto. Cada moto tem sua característica. Só para comparar uma moto do mesmo fabricante e o mesmo modelo, aí você pode comparar uma com a outra. Mas você vai comparar uma moto totalmente diferente, ou motos que tem proposta diferente. Tem moto que ela, você acelera aqui, filho, o trem é um foguete, mas daí a pouco você não tem final. Cada moto tem sua característica. Eu vou dar uma aceleradinha aqui agora aqui. Outro detalhe, quando eu peguei essa moto, eu tinha na minha cabeça que eu ia andar assim na estrada o tempo todo a 110, tipo assim, eu quero andar a 120 o tempo todo. Depois quando você pega a moto em velocidade de cruzeiro, às vezes tem lugar que vai dar. Mas assim, perto de cidade que não dá, ó. Você põe 109, já tem carro, já embola. E aí a gente vê que 100 km por hora, aqui ó, como que muda muito você quando está 100 para 110, tipo assim, turbulência, questão de você toda hora tá embolando com um monte de carro. Então 100, 90, 100 é uma velocidade de cruzeiro boa. Pelo menos pra tocada que eu gosto, né? Tem gente que gosta de andar acelerando mais, costurando, aí isso é de cada um, entendeu? Aí não vamos julgar o coleguinha, nem eu, né? Porque eu gosto. Aí eu tô achando ainda o que eu gosto, porque eu não tenho costume de fazer. Então eu tô fazendo pra eu. Aí ó, de vez em quando a moto tem sexta marcha e eu caçando mais marcha aqui, ó. Então eu tô meio vacaiado aqui, eu saio passando marcha. Mas eu acho que nem precisaria de eu estar na sexta, eu poderia estar na quinta aqui, pra eu ter um pouquinho mais de torque, né? Se eu baixar, ó, ela vai de quinta de boa, sem ficar esgoelando nem nada. Ela 5 mil giros, 6 mil giros. Aí se você quer ouvir, mas ficar mais baixo, você joga uma sexta. Aí você vai lá no entre 5 e 6 mil giros, que é o que ela mais gosta. Você vê que até a vibração dela muda entre 5 e 6 mil giros. Vai ficar ronronando igual um gatinho. Aí quando você vai acelerando, você vai sentindo, a vibração vai aumentando. Mas aqui, ó, entre 5 e 6 mil, ó, parece até uma moto elétrica. Então eu tô andando, tô descobrindo minha tocada ainda, ó. Eu tô sentindo que de 100 km é uma tocada bem gostosa. Lá ele, né? Tocada gostosa. Ai, ai, se fosse meu serviço lá, já tinha nego gritando agora.
Então aqui ó, 100 km, uma tocada boa. Você nem tá contando turbulência de vento, você não tá correndo tanto. Qualquer emergência acontecer, você sai fácil. É muito boa. Então, o conselho que eu dou pra quem tá querendo comprar, primeira coisa é ficar se perguntando se precisa ou se quer, né? Se você quer a moto ou se você precisa dela. Tem hora que a gente não precisa, mas a gente quer, a gente vai lá e compra. Depois, se não gostar, vai lá e vende. Eu sou assim, eu não... quando eu ponho na cabeça que eu quero comprar um negócio, eu pesquiso bastante, eu vou lá depois e compro. Ah, não, pô, não gostei tanto e tal, ou não é meu estilo, né, ter esse tipo de moto. Depois você vai lá e vende. Vai lá e vende. Aí tem uns bobão que ficam assim: ah, você perde muito dinheiro, não sei o que, não sei quando vai vender. Você não tá comprando. Quando você tá comprando moto, carro, você tem que tirar isso da cabeça, que é pra lucro, que não é. Isso aqui é pra você. Às vezes é uma vontade que você tem, você quer fazer uns passeios, você vai e fez. Se depois você vai vender mais barato, tô nem aí. E aquele prazer que eu tive, e os passeios que eu fiz. Então tá batendo essa grana ali, que você não tá perdendo, né? Você não tá perdendo. Se você não tivesse comprado a moto, você não tinha tido essa experiência. Então, a experiência também tá embutida nisso aí. Eu ia até entrar na cidade ali agora, que é Mateus Leme, como é que chama isso aqui? Joatuba. Mas como tá escurecendo, eu tô sem luva, tá fazendo frio pra caramba, eu vou pegar essa estradinha aqui, ó, que liga Joatuba a Betim. Estradinha que é uma delícia, que é Ambev. Opa, é Ambev ou rodovia? Eu tô perdido aqui, ó. É aqui, ó. Então vou pegar essa estradinha aqui, ó. Aí você vê, gasolina comum aqui, 5,82. Aí em BH parece que todos os postos se reuniram, vão passar toda a gasolina para R$6. 6,29, tá quase tudo 6,29. Eu podia até parar ali agora e abastecer, né? Mas já passei. Mas entendeu? Quando você quer um negócio, pesquisa bastante. Outro detalhe: vai lá na loja, faz um test ride, não compra pela opinião dos outros, compra pela sua opinião. Dá uma voltinha na moto, vê o que você vai sentir. E aí, se der vontade, compra. Foda-se, entendeu? Só se vive uma vez. Se você tem o dinheiro, você vai lá e compra. Ah, não gosta da moto, vai lá e vende, compra outra. Vida que segue. Ai, que delícia, ó. E o som dessa moto, quando você tá acelerando mais, ela lembra um pouco o som da CBR 450. Tinha uns caras que colocavam aqueles, não sei se é Torbal que chamava, deixava uma descarga mais barulhenta, fica muito parecido. Ó. Agora eu tô de cara como é que eles liberaram, né, em vistoria essa moto aqui no Brasil com a descarga do jeito que tá. Pera aí, tio. Eu acho ela uma descarguinha um pouquinho mais barulhenta, ó. E original, né? Pra quem gosta de fazer barulho. Mas aqui é um ronquinho gostoso, ó. Esse capacete meu, eu tô vendo que ele é muito ruim. Tipo assim, outra coisa, esse capacete, olha como é que eu sou totalmente aleatório. Eu tô falando de uma coisa, já pulo pra outra. Esse capacete que eu tenho ele, foi quando eu comprei minha Phase, eu acho que foi 2013 ou 2014 que eu comprei ele. Sempre achei ele maravilhoso, sempre me serviu. Só que pra essa moto aqui, se anda na velocidade maior, já não tô gostando dele. Faz muito ruído de vento aqui no meu ouvido. Inclusive eu tô tendo uma crise de labirintite, já vai por uns 15 dias que eu tô tomando remédio. Assim, aqui não tem risco, porque só dá tonteira quando você deita na cama, que você rola pra um lado pro outro, ou se você abaixar e levantar a cabeça de uma vez. Mas eu já tô assim uns 80% já melhor. Mas bate uma ventania aqui que já me incomoda.
Então é aquilo que eu te falo, o capacete é maravilhoso. Até quando eu tava usando ele só andando devagarinho. Agora que eu já vi em maiores velocidades, já não tá me servindo tanto, né? Aí eu vou falar, não, esse capacete é uma porcaria. Não é. Para o que eu usava, ele me servia muito bem. Aí se você quer um negócio de alta performance, aí você tem que pesquisar e comprar aquilo que vai te atender. Eu achava um absurdo os caras falar capacete de R$1.000, de 500, capacete de fibra de carbono. Aí você já passa a entender, né? Que os caras andam 200 por hora. Isso aqui eu acho que dá 200 por hora nesse capacete aqui. Eu acho que eu ia ficar surdo. Talvez até o vídeo aí, o áudio fica um pouquinho zoado por causa da ventania. Aí já tá me incomodando. Aí o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter que trocar o capacete, ou eu vou bolar um esqueminha. Hoje eu ia até fazer isso. Eu tenho aqui esse fone de ouvido, que é o Rio Paraupeba, que rio lá de Brumadinho, passa lá em Brumadinho. Quando a barragem caiu de Brumadinho, caiu toda nesse rio aí. Aí ele deságua lá pro lado de Três Marias lá, ó. Deságua lá no São Francisco. Depois vai parar lá no Petrolina. Então nem sei o que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, do capacete, né? Então, o capacete me serviu a vida inteira. Então, agora eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter que pegar um novo, gastar e investir uma grana pra comprar um capacete que vai me atender melhor em altas velocidades, ou eu vou dar um jeitinho. Por que o jeitinho às vezes vale? Pô, se eu for ficar andando de moto de vez em quando, só, muito pouco, se eu for ficar andando mais devagar, precisa de eu tocar um capacete, comprar um capacete de R$1.000 pra dar um rolezinho de vez em quando. E aí eu tenho que pôr na balança. Agora, se eu vou ficar viajando direto e tal, e esse jeitinho que eu for fazer não der, eu tava pensando em colocar o fone de ouvido. Esse fonezinho que fica bem lá pra dentro do ouvido, automaticamente ele não vai deixar passar nenhum vento pro ouvido. Igual tá vendo um vento frio pra danar, pode dar até dor de ouvido. Se eu fizer e se resolver, vou ficar com ele, não vou trocar. Ou eu deixo ele como segundo capacete. Mas tá aí, ó. Mas tá fazendo frio pra caramba. Os dedos já estão ficando duros. Aqui já tô chegando em Betim. Betim já tô quase chegando em casa. Aí eu vou fazer meu canal da Kombi, né? Eu vou fazer bastante vídeo aqui nesse formato aqui agora de motovlog, porque eu não tinha microfone, eu tinha que comprar um microfone, comprar um acessório aqui pra GoPro, porque eu assisti muito vídeo, então esses vídeos me ajudaram a fazer com que eu comprasse a moto. O último de vídeo mesmo que eu vi, tipo, mais ou menos desse estilo, foi... Eu não sei o nome do canal, depois eu não encontrei mais esse canal. Era um rapaz aí do interior de São Paulo. Não é canal muito grande não, ele fez vídeo de... acho que mais de 1 hora, vídeo de 1h30, 2 horas. Eu falei, puta merda, bicho, eu tô assistindo esse vídeo aqui do nada. Aí o povo fala, não, o YouTube tem que ser 10 minutos. Mas assim, como ele tava falando coisas que me interessavam e mostrando lugares que me interessavam, que era mais ou menos o que eu queria fazer, eu assisti o vídeo dele inteiro. O cara caiu com a moto, andando em estrada de terra, andando um monte de estrada de terra lá, depois foi olhar pro lado, caiu, amassou a moto, regaçou o joelho. Aí pegou, na hora que ele tá chegando em São Paulo, o celular dele soltou, caiu, regaçou o iPhone todo. E aí, por que é uma das coisas que eu me fez um clique assim pra comprar? Que eu já tinha o dinheiro pra comprar, só tava com muita dúvida, né? Era um cara que comprou, não é nem um cara, não tá fazendo propaganda nem nada, é um cara que queria comprar uma moto e comprou pra fazer isso. E você viu que o cara era franzino, mas muito franzino mesmo. Esse cara magrinho. Aí os caras falaram, não, a moto é pesada, a moto caiu, ele levantou a moto, andou com a moto de boa. Aí eu não sei se eu me inscrevi nesse canal dele, que os vídeos dele são muito longos. Mas depois eu não assisti nenhum mais. Mas assim, o vídeo me prendeu. Por quê? Porque ele tava passeando com a moto. Ele saiu de São Paulo, vou ali. Fez igual eu fiz, que eu vou ali buscar um pão. Daí a pouco ele tava
no interior de Minas, no sul de Minas ali, ó, dando um rolezinho pra cima e pra baixo, foi no Monte de Cachoeira, voltou. O cara fez uma aventura. Vai ter história pra contar, você entendeu? Então eu não faço vídeo pra ficar fazendo aquelas thumb pra gerar clickbait, né? Tipo, põe lá assim, não, minha moto explodiu o motor. Aí você vê uma moto, porra. Aí você fica preocupado. Aí você vai ver, na hora que chega lá não tem nada a ver, gente. Então eu vou pedir, gente, pelo amor de Deus, para com isso, gente. Esse negócio de view, de curtida a qualquer custo. Faz alguma coisa que vai agregar para a vida das pessoas. Se realmente der um problema na sua moto e você quer ajudar alguém, vai lá e mostra como que você arrumou, como é que ficou e tal, como é que foi sua experiência. Às vezes eu tinha uma moto, aquela Cansa 150, que todo mundo fala, ah, moto chinesa horrível, eu tive. E os caras vão falar, ah, não tem peça, não tem peça, não tem peça. Bicho, a quantidade de peça de outras motos que servia nela. Então é até uma coisa que ajuda pra gente vai ter essas motos aqui, ó. Às vezes tem até a peça lá original pra você comprar, mas chega muito caro, o cara tá com a grana um pouquinho curta. Ele vai lá, pô, tal peça de tal moto resolveu, tá vendo? Isso aí ajuda muito. Ajuda. Então se for fazer alguma coisa, faça alguma coisa que vai agregar na vida das pessoas, vai agregar informação, vai agregar entretenimento. Então hoje em dia eu vejo que isso é muito... é muita coisinha pra ficar gerando view. E a... eu vou cortar, vou parar o vídeo aqui porque tô falando demais, tô misturando um monte de assunto. E às vezes fala coisa que não vai agregar mais, fica confuso. Então não quero confundir a cabeça das pessoas. E aqui eu tô chegando agora aqui mais na cidade. Agora vai ter trânsito, vai ter quebra-mola, vai ter radar. Aí pra eu já ficar esperto aqui, ó. Mas a motinha tá aí, ó, 2.363 km. Por enquanto, sem surpresas. Sem surpresas. E na hora que der alguma coisa que me incomodar, pelo que eu vi aí, eu vou ter que chegar e passar lá pra concessionária, porque tá na garantia. Porque jogar nos grupos não adianta muita coisa. E às vezes é uma coisa boba, que é um vacilo da gente mesmo. A gente às vezes, o cara que tem uma cabeça mais fraca vai falar, ah, pô, a moto não presta porque um parafuso soltou. Tipo assim, entendeu? Então, mas valeu, é isso aí. Depois, vê se eu mando um por semana, que todo fim de semana eu vou dar um rolezinho. E aí agora com a câmerazinha aqui tá de boa. Valeu!